qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Professor Moisés, qual o tema da coluna hoje? A coluna de hoje volta ao tema da crise da pandemia. A crise do coronavírus jogou o mundo em um cenário assustador. Suas consequências ameaçam a sobrevivência humana e afetam a saúde da economia. Essa mudança da realidade levou muitos governos a recolocarem o Estado Nacional no centro das iniciativas destinadas a assegurar a vida das pessoas e, ao mesmo tempo, manter as atividades produtivas. Mas eu diria que, para além das virtudes do mercado, esses governos têm agido decisivamente para enfrentar o flagelo da pandemia e, para isso, têm buscado reconquistar a confiança dos cidadãos nas políticas públicas. No caso do Brasil, apesar de o Ministério da Saúde ter adotado de partida medidas corretas, a condução errática e irresponsável da crise pelo presidente Jair Bolsonaro tem criado confusão, desorientado as pessoas e provocado instabilidade social e institucional em face do seu menosprezo pelas previsões de mortes e pela sua decisão de confrontar governadores e prefeitos que adotaram políticas de isolamento social recomendadas por especialistas e por instituições científicas de todo o mundo. Essa banalização da morte pelo presidente levou 2/3 de entrevistados de pesquisas de opinião a condenarem a sua condução da crise. Isso está publicado no suplemento de fim de semana do jornal Valor Econômico. A crise, contudo, não é apenas de ausência de uma liderança nacional capaz de unir o país e coordenar os esforços para enfrentar a pandemia. Se a propaganda contrária ao isolamento social prevalecer, o número de mortes será exponencial. O isolamento do presidente vai aumentar e o governo, ao invés de ser visto como cuidando das pessoas, será responsabilizado pelo terrível desastre. Temos que considerar que um governo fraco e isolado, mas principalmente visto pela opinião pública como incapaz de enfrentar a crise, vai atualizar o debate sobre a solução envolvendo o impeachment, com todas as suas consequências, que em muitos casos são traumáticas. Nesse cenário, havendo acerramento de conflitos sociais, conflitos políticos na sociedade, entre apoiadores do presidente, eventualmente os que o condenam à sua condução, a sobrevivência da democracia no Brasil vai depender do papel que jogarão o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, para o que eu diria que será decisivo o apoio da opinião pública. Muitas vezes existe no Brasil um cenário de desconfiança das pessoas, dos cidadãos em relação às instituições políticas. O Congresso Nacional tem, por causa da sua atuação, recuperado parte dessa confiança, assim como a defesa feita pelo Supremo Tribunal Federal de instâncias democráticas também consolida a sua posição. Professor, o que pode acontecer se essa situação se ampliar? Se isto crescer, apesar de uma série de aspectos que às vezes são vistos como negativos, o papel dessas instituições para assegurar a sobrevivência da democracia será decisivo. Convido todos os ouvintes a voltarem a frequentar a coluna na próxima terça-feira. Muito obrigado pela sua atenção. E cuidem-se, tomem todo o cuidado possível, inclusive mantendo o isolamento social para evitar a expansão e a generalização do vírus. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Diplomacia e Interesse Nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Você é sempre bem-vindo ao nosso Diplomacia e Interesse Nacional. Tema de hoje: o Sistema Alimentar Global e o Coronavírus. Embaixador, qual a importância do relatório de alerta da FAO para o Brasil? A pandemia que está afetando todos os países tem efeito também em todas as atividades: transporte, construção civil, indústria,
e o setor do agronegócios não é diferente. A FAO recentemente fez um alerta para o risco de tensões no sistema de alimentação global como decorrência do coronavírus nos próximos meses. Esse alerta é importante para o Brasil, que é um dos grandes produtores mundiais do agronegócio e um dos grandes exportadores. É importante ressaltar que a produção na cadeia de alimentos pode ficar afetado pela queda do consumo, especialmente da carne. No momento não há perigo, segundo esse relatório da FAO. Há estoques, a produção continua e a circulação dos produtos continua normalmente. Mas há desafios concretos e crescentes na circulação de alimentos. Eventualmente, os países de medo de falta de alimentação podem restringir a exportação. E também é importante manter a cadeia alimentar viva e eficiente. Segundo a FAO, há problemas tanto do lado da oferta quanto do lado da demanda. Do lado da oferta, o confinamento e a redução da mão de obra pode afetar as colheitas. Do lado da demanda, a recessão pode afetar os preços dos produtos. E o Brasil, como grande produtor mundial, como disse, pode vir a ficar afetado nos próximos meses e no futuro. No caso da circulação e abastecimento de produtos agrícolas, o Brasil, como grande produtor, não tem maiores problemas. O maior problema do Brasil, em termos de fornecimento e de circulação de logística, dentro da linha do que alerta a FAO, é a questão do trigo. O Brasil não tem produção suficiente para atender o mercado interno e importa entre 55% e 60% da sua demanda interna. Isso, num momento de crise como o que nós estamos vivendo, cria problemas tanto de circulação do produto na importação. Os navios podem ter dificuldades de atracar nos portos para fazer o desembaraço do produto, como também pode ter dificuldades para logística interna, para o abastecimento interno. Nesse sentido, o governo emitiu um decreto que considera a alimentação uma área essencial e depois uma portaria do Ministério da Agricultura que determina que os produtos que ajudam essas áreas essenciais também tenham um desenvolvimento normal, porque houve alguns problemas de circulação por bloqueios de rodovias e acessos às capitais. Então, esse alerta da FAO é importante. No caso do Brasil, ainda nós não estamos sentindo nenhum efeito, tanto do lado da oferta, que esse ano iria apresentar um recorde na produção agrícola, quanto na demanda, porque estamos limitados a apenas um produto, o trigo, e não há nem ameaça de desabastecimento, nem ameaça maior de mobilização das cargas para os mercados e as lojas. Eu sou o Mário Santi e conversei com o embaixador Rubens Barbosa. Diplomacia e interesse nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa.
Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Professor, o que é ciatalgia? A dor ciática ou ciatalgia, né, é uma dor causada por uma compressão ou inflamação, irritação das raízes nervosas que formam o nervo ciático, né? O nervo ciático é o maior nervo do corpo humano. Ele se estende na face posterior da perna, né, atrás da coxa e do joelho, e vai até o dedo maior do pé, né, o hálux, né? Ele é responsável por grande parte dessa inervação sensitiva e motora da parte posterior da perna. Quais são os sintomas dessa doença? Os sintomas mais comuns são dor de forte intensidade que se irradia na parte posterior da perna, né, da coxa. Essa dor aumenta quando o indivíduo tosse, espirra, ou então quando ele tem estiramento da coluna. Às vezes tem diminuição de força associada e perda de sensibilidade e alteração dos reflexos nessa região afetada, né? Como eu falei, esses sintomas são geralmente causados por uma irritação ou compressão no trajeto do nervo ciático, sendo que na maioria das vezes isso é causado por um estreitamento do canal lombar, por uma hérnia discal na região lombar que comprime a raiz do nervo, né? E tratamento? O que pode ser feito para atenuar essa dor? Enquanto na fase aguda o tratamento geralmente é medicamentoso, né? Quando esse quadro se estende por mais de 3 a 4 meses, a gente chama de lombociatalgia crônica. Até recentemente não se sabia exatamente qual era o melhor tratamento, se era abordagem clínica ou tratamento cirúrgico. Mas recentemente foi publicado na New England Journal of Medicine um estudo realizado em um centro em Londres, né, em que pacientes que tinham um quadro de ciatalgia nos últimos entre 4 e 12 meses, né, associados com uma hérnia discal lombar L4, L5, L5 S1 na região lombosacra, eles foram randomizados para o tratamento cirúrgico com a microdiscectomia, né, ou o tratamento clínico padrão, né, não cirúrgico. No total de 790 pacientes que foram avaliados, 128 foram efetivamente incluídos no estudo, 64 em cada grupo, e o grupo que foi tratado com um tratamento cirúrgico, né, apresentou uma redução significativa dos scores de dor nos meses subsequentes, né? Então, os pesquisadores concluem que nesse estudo, com pacientes com ciatalgia crônica por herniação de disco lombar, né, a microdiscectomia, que foi o tratamento cirúrgico, foi superior ao tratamento clínico na redução de dor nesses pacientes após 6 meses de segmento. Esse foi o professor Otávio Pontes Neto, da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela, para a Rádio USP. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Doutor João Paulo Lotufo, o que fazer com essas crianças dentro de casa, hein? Eu atendi uma paciente essa semana com 2 filhos, 2 capetinhas que na consulta lhe deixaram já a mãe louca. E ela fez um comentário seguinte: doutor João Paulo, vão morrer mais crianças dentro de casa do que pelo coronavírus, porque ela estava com vontade de enganar os filhos. E na verdade, conversamos bastante para que se aproveite esse momento para a gente fazer a prevenção de um monte de situações que os filhos vão passar no futuro. A gente sabe que a família unida é um fator importante para a prevenção de álcool e drogas. Família unida e com limites. Nós temos que ter limite em relação aos filhos e temos que aproveitar esse momento para brincar com os filhos, que eu vejo que isso cada vez acontece menos. Hoje o pessoal liga um celular com um desenho em vez de participar da vida do filho. Eu lembro que antigamente no restaurante, enquanto a gente esperava a pizza, eu jogava palitinho com meus filhos. Hoje não, hoje cada um fica no celular e vendo notícias ou desenhos, etc. E o convívio acaba sendo prejudicial. Doutor Lotufo, o que isso tem a ver com o combate ao álcool e drogas? A família unida com limites é um grande fator para que a gente faça a prevenção do problema de álcool e drogas. E seguramente quem usa álcool em excesso ou drogas, nesses momentos de crise, abusa disso. Então, tenha um autocontrole e seja um exemplo para a sua família. Conversar com os filhos, ler os livros que você tem aí em casa e abra o site do Dr. Bartô, porque tem ali 11 livretos
que falam de prevenção de álcool e drogas. Aproveite esse momento para ler o Marcelino Miado e a Névoa Assassina, que fala sobre o tabagismo passivo, ou ler Meu Tio Ficou Banguela, que fala sobre tabagismo ativo, ou ler O Vovô Sumiu, que é um problema de alcoolismo. Leia com seus filhos, abra o site, tem ali bastante coisa, e vamos aproveitar esse momento para curtir os filhos, coisas que a gente deixa de fazer com o excesso de trabalho. Vamos refletir, boa sorte para todos, e aproveite esse momento para que você utilize bem o contato com a família. Esse é o recado de hoje. Um grande abraço a todos. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o Dr. João Paulo Lotufo, pediatra da Universidade de São Paulo, responsável pelo projeto Dr. Bartô. Dr. Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Professor Alberto do Amaral, já dá para ter uma conclusão, mesmo que parcial, dessa pandemia do coronavírus no mundo? Na minha coluna de hoje, eu vou abordar algumas conclusões, ainda que provisórias, sobre os efeitos do coronavírus no mundo. A primeira conclusão é que o coronavírus é um problema global. Não é um problema nacional, que se restrinja a um único país e que possa ser resolvido de modo individualizado, sem a cooperação dos demais estados do planeta. O que nós percebemos é que houve inicialmente uma grande descoordenação no combate ao coronavírus. Os países tomaram atitudes individuais, procuraram atender os seus próprios interesses e as suas expectativas e não levaram em conta a colaboração e a cooperação internacional, bem como ao papel desempenhado pelas organizações intergovernamentais e transgovernamentais para a resolução deste problema. Isto ocorreu, por exemplo, em relação à União Europeia, na qual os países adotaram atitudes individuais. Isto ocorreu em relação à ausência da Organização das Nações Unidas por culpa dos próprios estados, que não teve um papel mais relevante. Professor, que conclusões os líderes do G20 chegaram na última reunião, principalmente nessa relação entre salvar vidas e salvar a economia? Na última semana, uma reunião do G20, as 20 economias mais desenvolvidas do mundo, deu um sinal vigoroso de que o multilateralismo pode ser uma forma importante de encontrar solução para tais problemas. A segunda conclusão diz respeito a uma falsa dicotomia, um falso dilema. O dilema entre salvar vidas e proteger a economia. Este dilema que é posto por alguns governantes está completamente errado. No momento atual, o que se deve fazer é salvar as vidas. Por quê? Porque a economia é composta por pessoas e sem pessoas não há relações econômicas. E, em segundo lugar, se houver uma proliferação indefinida, indesejada do coronavírus ao redor do mundo, afetando maciçamente todos os países, as economias serão devastadas, haverá um caos social, haverá motins, o esfacelamento da própria sociedade. E a terceira conclusão é de que a ciência é importante instrumento para a tomada de decisões políticas. Os líderes, principalmente os líderes populistas, que não ouvem os conselhos da ciência, que consideram saber mais que os cientistas e que sugerem medidas contrárias, por exemplo, ao isolamento social, são líderes perigosos para a saúde pública, são perigosos para suas respectivas populações e atentam contra o bem mais caro de todas as pessoas, a sua própria vida. Eu sou Sandra Capomatto e você ouviu o professor Alberto do Amaral Júnior, professor de Direito Internacional da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior.